Rezemos pela saúde de Maria de Fátima Nascimento Pereira, Gerardo Barbosa Maciel, Antônia Lourdes da Rocha Maciel, Zeneide Barbosa Maciel, Maria Santana Garcia, Lucimar Santana, Ana Maria Barros Barbosa, Maria Flaviana Pinto Barros, Maria Gerleide da Rocha Maciel, Evaristo Cassiano, José Ravi Nascimento dos Santos, e em ação de graças a uma graça alcançada por São José. Também rezemos por todos aqueles que já fizeram a sua Páscoa e que se encontram ao lado do Pai. Manuel Muniz da Costa, Maria Justina da Conceição, Orange da Costa da Silva, Afonso Alexandre do Nascimento, Joana Ferreira do Nascimento, Lúcia da Silva dos Santos, Fabiano Marneide Martins, Luzia Ferreira da Conceição, Manzita, Maria de Lourdes Cândido da Silva, Luiz Galego da Silva, Sandoval Gomes dos Santos, Sebastião Ferreira da Silva, Jackson Mendes de Araújo, por todas as almas, Raimundo Honório Duarte, Leonardo Juvencio Filho Martins Filho, Maria Barbosa Nunes, Manuel Nunes da Silva, José Barbosa Tito, Rosimeire Leitão de Souza Paz, Maria Augusta Braga Paz, Maria Eli Braga, Maria Angélica Mendonça Vicente, Maria Helena Viegas Ribeiro, Roberto de Santos, Nilo, Laura de Jesus Camilo de Queiroz, Silvio da Silveira, Paulo Roberto Ribeiro Gomes, Alda Gonçalves de Souza, Finisa Maria do Espírito Santo, Salustiano do Espírito Santo, Raimundo Oliveira Garcia, Maria José Santana, Francisco Antônio Garcia, Raimundo Rodrigues dos Santos, Tibúrcio Paiva Freitas, Romeu Paiva Freitas, Francisco Barbosa, Tiago Silva, Fábio Silva, José Cândido Fernandes, Maria Tereza Fernandes, Rita da Silva Fernandes, família Vasconcelos, família Rodrigues, Padre Wilson, Luiz Correia de Souza, Raimunda Correia Lima, Damião Correia de Souza, Maria Lúcia Soares de Souza, Maria Soares de Souza, Francisco Antônio Soares, Gabriel Pereira Gomes, Joaquim Rodrigues dos Santos, Domingos Pereira Gomes, Alzina Cassiano, Delfina Maria da Conceição, Rita Amélia de Souza, Manuel Rodrigues da Silva, Maria do Socorro Freitas, João Jerônimo de Freitas, Nair Jerônimo de Freitas, Raimundo Caetano da Silva, Joana Moraes da Silva, Antônia Cleide Lima, Marconde Rodrigues da Rocha, Antônia Cássia de Menezes, Maria Santana Souza, Nair Garcia da Silva, Irene Garcia da Silva, Francisco Rodrigues de Souza, Paulo César Faustino de Souza, Maria Lidete Lima Araújo, Francisca Teixeira, Maria Carneiro Braga de Oliveira, Micael Marques, Antônio Marques, Raimunda Marques, Raimundo Antônio do Nascimento, Luísa Maria do Nascimento, Manuel Nazário Sobrinho, José Teixeira de Souza, Ana Rodrigues Viana, Lina Jária Félix Viana, Henrique Ferreira Xavier, Rita Xavier Alves e Manuel Ferreira Xavier. Como todos já sabem, nosso segundo domingo de cada mês, é em ação de graça aos nossos dizimistas. Os nossos dizimistas, aniversariantes do mês de abril, Adriana Abreu Moreira, Ágata Isis Salles, Carlos Celso, Cirineu Honório Freitas e João Vitor, Gledileuda de Lucena Viana, Erismar Moura de Souza, Francisca Simone Elias, Francisco Gomes dos Santos, Francisco Rodrigues Cabral, Glaucineide Barbosa Coelho, Joana Darque Albuquerque, João Alves de Oliveira, João Martins dos Santos, José Adriano da Silva, José Valdir Lima Araújo, Terlândia Ferreira Gomes,
Luiz Osmar de Lima, Luísa Rodrigues de Souza, Luzirei de Souza, Manuel Xavier de Souza, Manuel Alves de Souza, Marcos Ferreira Freitas, Maria Alves de Souza, Antônio Eusébio, Maria Augusta Antunes do Nascimento, Maria de Fátima Araújo dos Santos, Maria de Fátima Rodrigues da Silva, Maria Eliane Garcia, Maria Freitas Teodósio, Maria Erdenise Freitas Vasconcelos, Maria Januária Paixão Moreira, Maria José Nunes, Maria Marizão Mesquita Gomes, Maria Zenildo Ferreira, Maria Zilda Rocha Espinosa, Rita Ferreira Lima, Rosângela Abreu de Oliveira, Sebastião José de Souza, Solange Ferreira e Teresina de Jesus. Missa do terceiro domingo da Páscoa, em ação de graça aos dizimistas. Dízimo é fé, prova de nossa fé, de nosso amor a Deus, de nosso amor ao próximo. Ressuscitado, caminha conosco e manifesta-se como presença viva, real em cada um de seus seguidores, fazendo brilhar a sua face. Se é certo que recebemos tudo de Deus, é justo que lhes ofereçamos algo para a realização de seu reino, anúncio do Evangelho e sustento da Igreja. De pé, vamos acolher toda a equipe celebrativa com um canto de entrada. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive, venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive, venceu, aleluia. O Cristo rendiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão. No Espírito Santo Ele esteja, a família de Deus que é a Igreja. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive, venceu, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja o amor de Cristo. Amado povo de Deus, aqui presente neste dia do Senhor, domingo, para juntos celebrarmos a liturgia do terceiro domingo da Páscoa. A todos vocês, uma boa noite. Como filhos e filhas de Deus, necessitamos diariamente recorrer à misericórdia que o Pai tem por nós através da ação amorosa do seu Filho Jesus.
A igreja diz que Jesus nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia. Então chegou o momento em que nós devemos tomar posse desta verdade. Dizer que você é digno de estar aqui, porque Deus lhe chamou. Deus lhe faz digno, Deus lhe faz digna de estar aqui nesta noite. Então faça o exame de consciência, que você possa agora analisar, avaliar as suas atitudes, seus comportamentos, por palavra e ações. Durante a semana você passa por algum constrangimento, magoou alguém que magoou. Traga nesse momento no seu coração, na sua memória, esta realidade. E peça ao Senhor Deus para que Ele te perdoe. Perdoe pelas vezes que você agiu de uma forma estúpida, de uma forma bruta, pelas vezes que você deixou que o estresse falasse mais alto que a paciência, pelas vezes que a preguiça foi mais forte do que a responsabilidade em cuidar das suas obrigações. Então são as inúmeras realidades às quais nós estamos sujeitos a cometer nossas falhas, nossos erros, e muitas das falhas dos erros nos levam para o pecado. Que o Senhor Jesus possa purificar a sua alma, purificar o seu coração, que Ele possa lhe dar certeza de que, pelo amor, pelo perdão, nós seremos restaurados mediante a graça e a misericórdia do Senhor Deus. Com esta certeza e com a responsabilidade que devemos perdoar mutuamente a Deus. Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de piedade de nós, compadece-te, Senhor, tem de piedade. Cristo, tem de piedade. Cristo, tem de piedade de nós, compadece-te. Cristo, tem de piedade. Senhor, tem de piedade. Senhor, tem de piedade de nós, compadece-te, Senhor, tem de piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Cristo ressuscitado com o hino do glória. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados. A voz do homem celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória a
em nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. Com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina. Vós, com firme e grata esperança, aguardar o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus ilumina nossos caminhos e solidifica nossa fé na ação compassiva de Jesus, que nos ensina que a glória de Deus é o ser humano vivo e livre de situações de doença e preconceito. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Vós o entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para o assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós fazer brilhar.
Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando nos falardes. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está comigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho apaguem os nossos pecados. Louvor a vós, amém. Caríssimo povo
palavra, qual é o peso missionário desta expressão, desta exortação de Jesus, quando ele diz: vós sereis testemunhas de tudo isso. Então, o Evangelho de hoje, como também, se vocês observaram, tanto o trecho da primeira leitura, tirado do livro dos Atos dos Apóstolos, como também os versículos da segunda leitura da carta de São João, do Evangelho de Lucas, falam da identidade da testemunha. O que é identidade? Aquilo que é único, que é perceptível, que identifica, que define a pessoa, aquilo que ela é, seu caráter, a sua autenticidade, a sua veracidade. Então, o testemunho, de qual testemunho Jesus estava falando? Provavelmente aqui alguns de vocês já foram chamados perante um tribunal ou um fórum para dar testemunho em defesa de alguém. E se espera que a pessoa use a autenticidade. Não é à toa que nos tribunais sempre põe na Bíblia, e a pessoa põe as mãos sobre a Bíblia e diz: juro dizer somente a verdade e nada mais do que a verdade. Então Jesus, ele deixa bem claro. Jesus entende ainda que a sua comunidade, os seus amigos, a igreja primitiva, ainda estava com dificuldade de entender aquilo que ultrapassasse a compreensão humana. Isso também pode ocorrer conosco. Muitas vezes nós também nos questionamos, muitas vezes a gente quer entender algumas coisas, mas aquilo que cabe unicamente ao Pai, aquilo que é estéril, que não cabe ao ser humano, o conhecimento, então nós devemos acreditar como verdade também, como fé. Então, quando Jesus diz: vós sereis testemunhas de tudo isso. Por quê? Porque Jesus, assim como ele deu testemunho do Pai, da verdade, da mensagem, porque ele veio para fazer a vontade do Pai, não veio para fazer a sua vontade. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, toda a ação de Jesus, cada cura, cada milagre, cada exortação, cada catequese, nas multiplicação dos pães, tudo ali tinha um agir de Deus. Jesus está dando testemunho de que, de fato, aquele Deus, o Eu Sou, que se revelou, que disse lá para Abraão, vocês recordam, começando pela criação, o Eu Sou, que criou o céu, o firmamento, durante 6 dias, e que deu ao homem ali a capacidade de gerenciar, de administrar, mas infelizmente o homem, como nós sabemos, a raça humana, vacilou. Mas o Eu Sou não desacreditou no seu próprio projeto. O Eu Sou foi preparando, o Eu Sou foi chamando outras pessoas. Quando chamou um que nem era ainda na linhagem, que era um pagão, Abraão, e ele disse: eu farei de ti, pai de uma geração tão grande como as estrelas do céu e a areia da praia. E aquele homem, como nós bem sabemos, era impossível, além de serem já a idade bastante avançada, tinha um problema biológico que não podiam gerar, mas o testemunho de Deus. Deus havia um projeto e nada pode atrapalhar o projeto de Deus. E Deus deu a Abraão e Sara a capacidade de gerar um filho, Isaac. E Deus também disse que para Isaac, que ele é a continuação da promessa.
E como nós bem sabemos, Isaac foi pai de 2 filhos, né? Jacó e Esaú. E Jacó teve 12 filhos, e cada filho de Jacó construiu para si uma tribo. Dessa forma foi formado o povo judeu. E dentro dessas 12 tribos tinham os profetas, as profetisas, os sacerdotes, os levitas, tinha toda uma estrutura, e Deus sempre se comunicando. E como o povo vacilava, Deus sempre mandava os profetas, mesmo no exílio. Por 2 ou 3 vezes o povo de Deus foi exilado. E mesmo no exílio, Deus se comunicava com o seu povo. Deus dava testemunho da misericórdia. Deus ouvia os clamores do povo. Deus ouvia as lamentações do povo, como Deus também escuta o teu clamor. Não pensais vós que o teu choro é inútil, que o teu sofrimento é inútil, porque o mesmo Deus que escutou o choro dos hebreus lá na escravidão do Egito ou do exílio da Babilônia, esse mesmo Deus tem um ouvido tão audível como tinha naquela época para ouvir as nossas orações, para ouvir as nossas preces. E no tempo previsto, como diz lá o livro dos Hebreus, se outrora Deus nos falou por meio dos profetas, dos sábios, dos juízes, nos últimos tempos, que são os nossos, Deus nos falou diretamente por meio do seu Filho Jesus Cristo. E Ele veio, Ele preparou um povo, e Ele formou um povo. Então veja, nas mãos de Pedro, nas mãos de Mateus, nas mãos de Tiago, de Tomé, de Judas e dos demais, nas mãos de Maria, nas mãos das outras mulheres que compunham o grupo, nas mãos desta comunidade estava o projeto de Deus. Então aquelas pessoas precisavam, por isso que Jesus apareceu ou reapareceu para reanimá-los, porque Ele veio para dar testemunho, para justificar o testemunho que os 2 discípulos haviam observado. Diz aqui Lucas que quando os 2 discípulos, e quem eram os 2 discípulos? Eram os 2 discípulos de Emaús, que iam tristes, decepcionados, frustrados pelo caminho, e Jesus aparece, e ali Jesus consegue, de certa forma ali, fazer com que eles comecem a entender, e foi no partir do pão, ou seja, na Eucaristia. Na Eucaristia, os discípulos, a igreja, a comunidade, ela se redescobre, ela se reencontra com o seu Cristo, com o seu Salvador. Então eles vão para dar testemunho, para reanimar, porque eles sabiam que a comunidade de Jerusalém estava ali um pouco fria, estava com muitas inquietações, com muitos questionamentos, e quando eles começam a dar testemunho, como bem relata aqui Lucas, o próprio Jesus aparece para confirmar o testemunho. E aí, um pouco duvidosos, mas Jesus pacientemente, como a igreja é, quantas vezes a igreja é paciente conosco? Quantas vezes no nosso trabalho pastoral nós precisamos ser pacientes com aqueles que estão começando? Nós não podemos nivelar todas as pessoas no mesmo grau de maturidade, não. É a mesma coisa. Um padre recém-ordenado, um padre já tem 30, 40 anos de padre, de ministério, para um padre que está iniciando agora, tem uma diferença muito grande. Então, às vezes, aqueles que estão mais à frente, que têm mais experiência, que já estão mais calejados na missão, tem que ter um pouquinho mais de paciência para ajudar aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão começando o trabalho de missão. Por isso que muitas pessoas até têm carisma, têm capacidade, têm condições, têm tempo para estar à frente do pastoral, para estar à frente do movimento, mas às vezes lhes falta oportunidade, ou lhe falta alguém que tenha paciência de ir aos poucos, lhe podando, lhe ensinando,
estão dando um apoio ali para que ela possa se sentir mais segura. Então, amados irmãos e irmãs, Jesus tinha consciência disto. O meu projeto, que é o projeto do meu Pai, vai depender da disponibilidade desses homens e dessas mulheres. E dar testemunho é você, de fato, acreditar. Porque uma pessoa que não acredita, ela vai fazer um trabalho deficiente. Um catequista que não acredita não pode ser um bom catequista. Um ministro da Sagrada Comunhão que não acredita não pode ser um bom ministro, não pode fazer uma visita da graça para um enfermo, para um doente. E assim serve para qualquer um de nós, porque nós somos as testemunhas. E muitos de nós viemos à igreja porque nós vimos ou vemos pessoas, os nossos avós, os nossos pais, ou alguém, ou testemunho de alguém, a conversão de alguém, e aí nós nos estimulamos, ou aquela pessoa nos estimulou também a abraçar a fé. Mas é preciso, primeiramente, acreditar. Se eu não acredito no meu trabalho, se eu não ponho confiança, não ponho fé no que eu faço, eu serei um péssimo servidor, né? Há uma passagem da Bíblia que Jesus fala assim: vocês são servos inúteis, só fizeram aquilo que vos pediram. Então é preciso, né, ter a coragem do Francisco de Assis, é preciso ter a coragem do irmão dos pobres, é preciso ter a coragem de uma Luzia, de um Sebastião, de tantos outros mártires, homens e mulheres que foram mortos, porque não renunciaram ao seu batismo. Não renunciar ao batismo é uma grande fonte de testemunho. Um dos melhores testemunhos é quando um cristão, sobre a sua cabeça, tem uma arma ou algo que possa tirar a vida e que põe aí o julgamento. Ou você renuncia o seu batismo, ou você deixa de crer nesse Jesus, ou você vai ser morto. E muitos foram mortos. Mas vocês verem a história do cristianismo do primeiro século. Como que eles faziam com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com os adultos, com os idosos, os imperadores, vocês lerem, né? E alguns são muito carrascos, ali Nero, Diocleciano, Justiniano. Os cristãos eram perseguidos, digamos que nós estamos ali, lá em Roma, no tribunal, todos nós somos cristãos. Aí chegou o dia do grande julgamento, aí estava o imperador, que se julgava uma espécie de divindade, estavam lá todos os generais, e aí os cristãos eram julgados. E uma das perguntas, segundo os historiadores da igreja, era esta: você renuncia o seu batismo, você deixa de seguir as ideias do crucificado, desse Jesus, e vocês passam a adorar, a prestar culto, reverência ao imperador? E se a pessoa falasse: eu não renuncio o meu batismo, eu não renuncio a minha fé, a pessoa era sentenciada à morte. Mas, como todavia sempre havia aquelas pessoas um pouquinho mais temerosas, e muitos também renunciaram à fé. Receberam assim umas correções, uns cascudos, mas foram poupados. Mas muitos foram esquartejados, queimados, crucificados, colocados lá no Coliseu de Roma. Quem já visitou ali, quem já fez uma viagem, né, turística ali por Roma, quem já foi no Coliseu, ali naquele chão do Coliseu, ali tem o sangue de muitos cristãos. Porque os leopardos, os tigres, as onças, que eram animais ferozes, atacaram, comiam os cristãos, e o imperador, com toda a população pagã de Roma, na época,
difamando, caçoando dos cristãos. Mas a igreja, mesmo assim, a igreja não deixou de existir. Sabe por quê, povo? Porque a igreja, embora seja composta de pessoas humanas, mas a igreja é divina. Se a igreja for simplesmente uma aglomerada de pessoas que pensam pensamentos semelhantes, ideias semelhantes, já tinha acabado, já tinha sido destruída há muito tempo. Quantas organizações bem mais estruturadas, bem mais fortes do que a igreja, já surgiram na história da humanidade e acabaram, não existe mais. E a igreja passou por tantas perseguições, guerras, já destruíram muitas igrejas, já mataram muitos cristãos, e a igreja continua ainda dando testemunho do crucificado. Por quê? Porque a igreja é de Deus. Então aquilo que Jesus falou para Pedro, as portas do inferno, as forças demoníacas jamais irão prevalecer contra a minha igreja. Esse é o testemunho. Mas nós, eu e vocês, nós não precisamos ir para Roma, nós não precisamos voltar 2000 anos para provar que nós somos cristãos. No nosso dia a dia, o seu meio familiar, o seu meio de trabalho, dê testemunho da sua fé. Dê testemunho por que você crê em Jesus. Mesmo respeitando quem não crê, mesmo respeitando quem tem outra fé, quem tem outra espiritualidade, mas não negue a sua fé por amizade nenhuma. Para deixar alguém, para não deixar alguém constrangido, ou para não deixar alguém numa situação, não negue a sua fé. Não negue. Porque Jesus diz: se me negar, quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Quem me confessar diante dos homens, quem me defender diante dos homens, eu o defenderei diante do Pai. Isso é dar testemunho, né? Testemunho da nossa fé. Por que nós somos cristãos católicos? Por que nós rezamos o texto? Por que nós acreditamos piamente na Santíssima Eucaristia, Jesus presente na Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo? Por que nós acreditamos na intercessão dos santos? Por que nós rezamos a Ave Maria? E seja quais foram as modalidades que a igreja tem aí à disposição de cada um de nós, tudo é testemunho para nós. E até mesmo vocês, às vezes, as palavras, não somente as palavras que são testemunho, mas também a disponibilidade. Muitos de vocês aqui que são engajados nas pastorais, nos movimentos, trabalham 8 horas, 6 horas ou mais que isso, de segunda a sábado, mas sempre tem um tempinho para ajudar uma criança na catequese, um adolescente na catequese, rezar juntos, fazer pastoral, dar palestra e assim por diante, prestar serviço à igreja. Isso também é um testemunho, porque muitas pessoas que também estão no mesmo ambiente de trabalho de vocês se questionam. A gente sabe que muitos de vocês, onde vocês estão, exige um cansaço físico, cansaço mental, cansaço psicológico, né? Mas muitos de vocês vencem o cansaço físico, mental, psicológico, estão, porque é a graça de Deus que ampara vocês. E aqueles que não compreendem, que se questionam: meu Deus, como é que esta pessoa tem tanta energia, tem tanta disposição, passa a semana toda aqui junto comigo, trabalhando, suportando o estresse, o corre-corre, e final de semana, em vez de estar deitado na rede, descansando, não está lá, quebrando cabeça com o adolescente, quebrando cabeça com os muitos outros, viajando com os padres, e fazendo isso, fazendo aquilo, sem ganhar nada, porque eu sei que muitos de vocês são questionados. Muitas pessoas questionam vocês: quanto é que vocês ganham para serem catequistas, quanto é que vocês ganham para servir na igreja? E vocês sempre respondem com amor e a graça de Deus.
Não existe pagamento maior do que o amor e a graça de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que Deus possa abençoar cada um de vocês, abençoar a vocês que são aí das pastorais, dos movimentos civis, que o testemunho dos santos, dos mártires, dos apóstolos, seja para cada um de nós uma motivação a mais para nos dedicarmos, para fazer com mais zelo, com mais amor, o trabalho pastoral, o trabalho missionário, na qual nós temos identificação. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos capacite cada vez mais, hoje e sempre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, o Filho nosso Senhor, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poço Pilatos, crucificado no poço sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vingar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Como comunidade orante, apresentemos a Deus Pai as preces da Assembleia. Após cada prece, todos respondam: Deus nosso Pai, ouvi-nos. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Por toda a Igreja, para que acolha sempre calorosamente os seus filhos e lhes ofereça um ambiente aconchegante, onde possam, como irmãos, manifestar uns aos outros o amor, a solidariedade e a partilha. Digamos confiantes: Deus nosso Pai, ouvi-nos. Para que nossos pastores sejam sempre abençoados em sua missão apostólica e que obtenham sempre o generoso apoio das comunidades às quais servem, digamos confiantes: Deus nosso Pai, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos, para que, assumindo plenamente o nosso batismo, nos unamos em orações e ações, no sentido de juntos cooperarmos na edificação da Igreja, digamos confiantes: Deus nosso Pai, ouvi-nos. Por cada um de nós, para que nos deixemos iluminar pela luz da face de todo Cristo e perseveremos com generosidade no testemunho dos teus ensinamentos, digamos confiantes: Deus nosso Pai, ouvi-nos. Senhor Deus, olhai para cada dizimista que da comunidade sede, que através do trabalho, na luta diária, traz o pão para as nossas casas, para as nossas famílias, e que nos gere solidariedade e fraternidade, faz também experiência de evolução para com a Igreja, para que essa Igreja possa dar continuidade ao testemunho a qual Jesus orientou aos apóstolos. Então, você que é dizimista aqui da comunidade sede, você que trouxe o seu dízimo para ser colocado diante do altar do Senhor, que o Senhor Deus possa abençoar o seu trabalho, abençoar o seu empreendimento, abençoar onde quer que você esteja, seja no comércio, no serviço público, privado, na agricultura, autônomo, onde você estiver, que o Senhor Deus nos dê força, como diz o apóstolo Paulo. Deus é misericordioso o suficiente para multiplicar as tuas posses e os teus bens. Então, que o Senhor Deus acolhe cada gesto de amor, de generosidade dos dizimistas, rezemos ao Senhor. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Tudo isto nos pedimos ao Pai por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Partilhando o pão eucarístico, experimentamos a presença do ressuscitado, que se doa como alimento e nos alegra com sua presença constante. Canto das Ovelhas. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo somos no povo, por isso a
estou. Toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz do povo, por isso alegre estou. Na mão que foi estendida, o dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Nas flores oferecidas, enquanto se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Os homens que estão unidos, com os outros partindo pão, nos fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, e concedei o fruto da eterna alegria a quem desse motivo de tão grande júbilo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvá-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criais proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
e pela força do Espírito Santo, dai vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagrados, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão para anunciar a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição, Filho do Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças em sacrifício vivo e santo. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecer nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Francisco e o nosso bispo Rosalvo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reuniste em vossa presença, reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida nesse momento. Rezem pelos nossos familiares que já faleceram.
e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente na vossa glória, por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai, rezemos junto à oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lê os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de verdade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não santifique em Cristo e mas dizei uma palavra de ressurreição. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Quem come deste pão viverá para sempre. Só tu tens palavras de vida, vida eterna. Para onde ir, longe de ti?
aqui. Cada vez que comemos este pão, o teu corpo nos renova nessa comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. A igreja tua esposa me espera com amor, alimento de eternidade. O teu corpo nesta comunhão, banquete do céu, tu nos atraístes, ó Senhor, eterno bem. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nessa comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Deus entre nós, holocausto de amor, eterna e nova aliança. Em teu sangue elevado na cruz, Cordeiro de Deus, tu nos atraístes ao Senhor, somos teus. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nessa comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Vimos-te, Senhor, tua glória refugir, em teu lado aberto encontramos plena paz. Em teu povo santo somos recriados, tu nos atraístes, ó Senhor, vivo estás. Cada vez que comemos este pão, o teu corpo nos renova nessa comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor.
Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a corruptível ressurreição na carne aqueles que renovaste pelos sacramentos da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentado para ouvirmos os comunicados paroquiais. Antes de fazer os comunicados, eu sei que muitas pessoas receberam um cartãozinho com a oração do dizimista. Vamos fazer, eu vou ler aqui pausadamente que todos repetem. Aceita, Senhor, com o meu dízimo a minha gratidão. Quero ser membro ativo da igreja. Senhor, dai-me tantos dons, a começar pela própria vida. Eu quero devolver, em forma de serviço, em forma de oferta. Aceita, Senhor, o meu desejo de participar na missão da igreja, de santificar, de ser anúncio da boa nova de Jesus, de transformar o mundo para ser de Deus e de todas as pessoas. Aceita, Senhor, a minha oferta, fruto do meu trabalho, sacrifício de cada dia. Não quero me omitir, nem somente dar esmola. Maria, Mãe de Jesus, e nossa, dá-me força de perseverar e de animar outras pessoas a serem desanimistas. Comprometerem-se efetivamente com o reino de Deus. Amém. Cheio de graças e gratidão a Deus pela participação nesta Eucaristia e também pela fidelidade de nossos dizimistas e benfeitores que respondem concretamente a Deus e à sua igreja com fiel generosidade, em vista de uma evangelização que é mandato e missão de cada batizado. Façamos nesta semana o propósito de viver fielmente a mensagem do Evangelho que nos foi dirigida nesta Santa Missa e busquemos a santidade com a qual o próprio Deus deseja nos agraciar. E se você ainda não é dizimista, não deixe para depois, faça a experiência e verás a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Procure-nos, a pastoral do dízimo, Deus o aguarda com muito amor. Nossos comunicados, toda semana, segunda-feira temos texto dos homens e quarta-feira texto das mulheres. Na segunda-feira, o texto dos homens a partir das 7 da noite. E o texto das mulheres às 16 horas, 4 horas da tarde, aqui na Igreja Matriz. 18, está escrito aqui 16, desculpa. 18 horas, 6 horas da noite. Toda sexta-feira, missa às 5h30 da manhã, sábado, missa no Monte Alverne, na Igreja Nossa Senhora da Saúde, domingo, missa aqui na Matriz, 7 horas da manhã e às 7 da noite. E nesse mês de abril, no dia 28, acontecerão os batizados. No dia 27, a palestra e os documentos devem ser entregues até o dia 24 na Secretaria da Paróquia. Muito obrigada a todos. Muito bem, a gente agradece a presença de vocês que vieram rezar por suas casas, por suas famílias, que liturgia, apostadíssimo, que a Senhora Igreja de hoje, coral, os cantores, coroinhas, acólitos, lembrando que a nossa missão é darmos testemunho do nosso batismo, testemunho do nosso serviço.
Isso é tão importante porque às vezes nosso testemunho ajuda as pessoas também a abraçarem a fé. Então, uma boa semana para cada um de vocês, boa semana de trabalho, prosperidade, multiplicação de energia, de positividade, que Deus possa protegê-los, que Deus possa guiá-los sempre no caminho da paz, do amor, da fraternidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus sobre cada um de vocês, sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias, por intercessão da Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, a bênção de Deus Pai Poderoso, Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa semana a todos, pais e bem. Fala, que bem. Gente, não se esqueça daquela passadinha lá no quiosque. Você volta com o sangue derramado, a vida renascer. Seu perfeito mostrar a brilho deste homem que se descobriu. O coração diz o amor, e se entregou. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Minha mãe se entregou por Deus, pode me não é Deus, mas a porta do coração, Cristo descansou. Teu coração diz amor, e se entregou. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu.